Olha, eu comecei a trabalhar aqui no Ariston a 10 de agosto de 2010. E já trabalhava lá no Exato e trabalhei em outras escolas desde 2007. Então, desde 2007 eu sou professor. Então já Nossa, tem caraca, muito tempo. 10, 14 anos, é isso aí. Professor, só pra você entender, o senhor, o tempo que o senhor é professor é mais tempo do que eu tenho de vida, que eu já Pois vivi é, até hoje. acontece isso. E olha que eu ainda tenho chance, antes de aposentar, de dar aula pro seu filho, né? Pro filho que você tiver. É a vida, né? Tamo aí. Tamo on. Quantos Tamo online. professores no Ariston, né? Professor já deu aula para pai, de aluno? É. Quantos professores tem aí? Com certeza. Deixa eu abrir um Jamboard aqui, que eu gostaria, ou um documento, sei lá, vamos ver o que nós fazemos aqui, ficar mais bonitinho aqui, para a gente colocar algumas informações sobre o que aconteceu com Dom Pedro I até que ele chegasse à abdicação do trono, certo? Eu vou transmitir aqui a tela, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Professor, vai ser necessário anotar? Eu ponho no blog, né? Eu ponho tudo lá. É bom se você só mais que acompanhar mesmo aí, certo? Depois você segue lá. Não se preocupa não, Heloísa. Uma hora vai dar certo e vai tentando do jeito que você quiser aí. Certo, pessoal. Foi uma série de acontecimentos aí. Deixa eu transmitir a tela. Transmitir a tela para os menininhos verem aqui. Talvez. Então, nós estamos aqui falar do período do chamado período. Tá bom de ver aí? Sim, eu consigo ver. Regencial. Né? Período regencial. Por quê? Aí vamos remontar uns fatos um pouquinho anteriores aqui, certo? Esses fatos anteriores são aqueles fatos que concorreram para que nós tivéssemos um chamado período regencial no Brasil. Vou começar com um fato que ocorreu no dia 20 de 11 de 1830. Então, nessa data, ocorreu o assassinato do jornalista Líbero Badaró, o nome do moço, tá? Líbero Badaró. Esse moço, ele não era só um jornalista, ele era dono de um jornal, ok? E pelo fato de ele ser dono do jornal, ele estava na classe dos empresários ali. Então ele era um liberal, de alguma forma. E estava verificando o autoritarismo do Dom Pedro I e estava denunciando no seu jornal, uma vez que eles já tinham conseguido, já naquele contexto, uma liberdade de imprensa. Como ele estava falando muito mal do Dom Pedro I, e estava recorrente essas falas do Dom Pedro I, então o Dom Pedro, né, houve suspeita de que Dom Pedro I tenha sido o mandante do crime, o mandante do assassinato. Ok? Então, essa é uma primeira data para a gente considerar. Luiz Paulo, você quer comentar ou você está só com a mão erguida sem... Não, professor, eu tinha esquecido a mão levantada. E eu queria só falar aqui uma coisa agora. O Pedrito, o custoso Pedrito, hein? Então, ou seja, agora você pensa, né? Em 1822, estava lá, em janeiro, aquela ideia, né? O pai dele, Pedrinho, vem para casa, vem para Portugal. O Pedrinho, não, eu não quero ir não, tal. Aí falou, povo brasileiro, vocês querem que eu fico? Aí a Rainha Leopoldina lá, o outro menino lá, o Bonifácio, José né? Bonifácio. Bonifácio, então, não, Pedro, fica aqui mesmo, tal. Ele então fala para o povo que eu fico, né? Aquela ideia toda. É um cara muito carinhoso, muito querido pelo povo brasileiro. Agora, já nós estamos entrando aqui no só derrocada na vida do Dom Pedro I, porque entre outras coisas, né? Entre a situação que ele gerou lá na Constituição da Mandioca, lembra? Tem coisas que a gente não conversa com vocês, tudo. Eu estou querendo colocar essas palavras aqui, porque você vai encontrar em algum livro de história ou alguma historinha por aí. Qual foi a Constituição da Mandioca? Foi a Constituição de 1823, certo? E que, para participar do processo, né, tinha que comprovar posse de terra. E a posse de terra, naquele contexto ali, era plantações em mandioca, né, alqueires de mandioca. O voto censitário, etc. Né?
E aí o que aconteceu? Ele fechou a Assembleia Constituinte e ele impôs, ou outorgou por conta dele a Constituição de 1824, e ele foi contra o Partido Português. Por quê? Porque ele foi contra o Partido Brasileiro. E ele ficou do lado do Partido Português, para garantir para ele ali maior condições de ser autoritário, de dominar as coisas e manter o domínio português aqui no Brasil. Então, ou seja, desde 1824, nós estamos verificando uma série de situações em que o povo não está mais gostando do Dom Pedro por aqui. Sabe, a simpatia, ele perdeu bastante essa simpatia. Agora, outra data foi no mês de fevereiro de 1831, né? Fevereiro, vou colocar aqui, fevereiro de 1831, Dom Pedro I foi hostilizado. O que é hostilizado, professor? Ele foi tratado mal, né? Foi vaiado, foi xingado, essas coisas todas aí, certo? Em Minas Gerais. Aí, beleza. Ele voltou para o Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro, no mês seguinte, foi no dia 11 de março de 1831, no Rio de Janeiro, ele encontra alguns opositores dele na rua, 11/3/1831, né? Dom Pedro I encontra opositores nas ruas em Rio de Janeiro. Beleza. Aí, para dar um pouco uma melhorada na situaçãozinha dele, no dia 13 de março de 1831, o Partido Português, vamos chamar isso aqui de Noite das Garrafadas, certo? Agora vai pensando vocês aí, será que foi um evento interessante ou foi um evento não tão interessante assim? Interessante. O senhor já tinha falado na aula anterior desse, né? Eu não sei, não lembro, eu não vi. Eu lembro. Professor, eu acho que foi interessante pro povo que jogou as garrafas. Pro Dom Pedro, então, não sei. Professor, então tá bem. posso fazer uma pergunta? À vontade. Saindo um pouquinho do contexto, o senhor falando do Rio de Janeiro. Uma pergunta rapidinho. O porquê que o Rio de Janeiro é tão famoso assim? O que tem nele que não tem nos outros? Não, lá só foi por muito tempo na nossa história a capital do país. Né? Então acho que isso aí já basta, né? Era só a cidade mais importante, né? Só era a cidade Lugares mais turísticos importante. bonitos também. Porque Agora ficou, entendi, né? professor. Os palácios, as casas desse pessoal aí, né? Da família real, né? Então aí você tem em volta lá, tipo Petrópolis, né? A família do Pedro II e tudo mais tá lá em Petrópolis, né? As coisas dele. Entendi. Obrigada, professor. Beleza. Deixa eu só aproveitar aqui Então, vamos acrescentar mais pontos aqui. Essa Noite das Garrafadas foi o seguinte: o Partido Português organizou homenagem a Dom Pedro I. Não convidou o povo e não convidou o povo, vírgula, o Partido Brasileiro, certo? Os opositores ficaram sabendo, opositores a Dom Pedro I ficaram sabendo e foram até o Palácio da Festa, né? Até o Palácio da Festa e jogaram, né, pedras e garrafas. Isso aqui, olha, não durou nada. Veja a data que nós estamos aqui, no dia 13 de março de 1831, né? Então, Dom Pedro percebeu, aqui não está mais para mim, né? Não tem jeito mais de ficar por aqui. E aí, no dia 7 de abril, 7/4/1831, né? Dom Pedro I
abdica do trono do Brasil e retorna para Portugal. Ok? Diga ao povo que não fico mais. Diga ao povo que saí vazado, escapei, né, dessa situação aqui. Então, em 1834, né, foi rapidinho depois, Dom Pedro I morreu. Certo? 1834. Professor, Não. você pode voltar um pouquinho para cima para me tirar a pinça que eu estou escrevendo. Obrigada, é rapidinho. Professor, ele morreu com quantos anos? Não sei. Agora eu não sei te dizer, não. Tem que fazer o cálculo e olhar aí a data de nascimento dele, que eu não tenho também agora. Mas se é uma pesquisinha muito simples, aí você podia até pesquisar e falar pra gente. Né? Então, meninos, agora o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? O que sobrou pra gente aqui? Então, ficou para saldo para o Brasil. Né? Ficou, então, um príncipe regente de 5 anos de idade, né? Príncipe regente de 5 anos de idade e série de revoltas por todo o território nacional. Só um adendo aqui, uma questão. Naquela aula que nós tivemos na aula passada, nós fizemos aquela reconstituição da história do Brasil aí, né? Você acha que qual que foi o ponto mais importante daquela história? Lembra lá que nós vimos na aula passada? Nós vimos lá 1500, descoberta, depois 1808, Reino Unido, 1822, independência, 1800... Eu acho que o mais importante foi a independência. Professor, eu acho que eu anotei. Eu acho que eu não lembro. Então, aí eu mostro. O mais importante é a independência. Você acha que é independência? Professor, foi com 35 anos. 35 anos, então jovenzinho tudo demais, né? Gustavo, tudo bem, você acha que é independência, beleza, né? Ótimo. Mas eu acho que o Brasil foi muito mais interessante para o Brasil ele ser levado a Reino Unido, que aí deu para ele a condição de reino e pôde fazer negócios com outros países, etc., né? Do que a independência, que simplesmente manteve a mesma estrutura de Portugal aqui. Né? O mesmo governo era o governo português aqui, sabe? É esse partido português mandando aqui, entendeu? Então, mesmo nós independentes, nós ainda ficamos sob o jugo de Portugal, entendeu? Então, a independência não significou muita coisa para a gente. Sim. Tanto quanto a proclamação da República, né? Aí já foi uma diferença bem mais drástica, né, no contexto que a gente estava. Só para a gente pensar, né, nesses fatos, nesses pontos aí. Então, da agora para frente, eu vou mudar aqui e eu quero passar alguns slides aqui para a gente, então, meio que passar por cima. Então, ou seja, nós não vamos ficar dedicando com muito detalhe, né? Mas só para citar data, causa, algumas pessoas envolvidas nessa série de revoltas que ocorreram por todo o território nacional. A maioria delas, o Luiz Paulo e seus colegas, eram vinculadas a protestos contra a pessoa do imperador, do Dom Pedro I, revolta por ele ter ido embora, revolta por ele ter abdicado do trono, ou ainda revoltas por conta da independência, né? Mas sempre essa revolta acontece quando o povo não está muito bem. E o que estava causando mal para esse povo? Era a questão econômica do país, que estava terrível. E aí fez com que algumas revoltas se eclodissem e algumas vontades de separar, alguns estados queriam se separar do Brasil como um estado independente também, entendeu? Mas aí o Brasil continuou coeso, teve um tempo aí, nós vamos ver as farroupilhas, né? Ficou um prazinho aí separado, mas depois acabou, o Rio Grande do Sul acabou retornando. Vai, Luiz Paulo, enquanto eu vou mostrando aqui o slide. Ô, professor, aí, em decorrência dessa crise, tempo depois eles fizeram uma troca na moeda? Bom, agora é questão econômica aí,
Não, esse negócio de troca de moeda é uma coisa mais moderninha nossa, né? Uma coisa mais do nosso tempo aqui. Mas, enfim, tinha as políticas de negociata aí com a Inglaterra, etc., que fazia com que se apresentasse. Eu não sei, na verdade, eu acho que a minha resposta mais certa para você, mais honesta agora, é falar que eu não sei qual foi as medidas específicas aí para resolver essa questão. Ô, professor, peraí, eu tenho muito problema com data. Vai cair muita coisa com data na prova? Não, eu acho que isso não é tão relevante, não. Mas, claro, né? Essa questão que você saber que tem uma diferença, olha aqui, olha, entre o século XIX, né? Bom, uma sequência de fatos, né? Não tem que... Mas vamos lá. Eu pensei o seguinte, já te adiantando então, Luiz Paulo e seus colegas. Essas revoltas que teve aqui, essas rebeliões, foram várias, nós não vamos ficar olhando detalhes dela, mas eu pensei em colocar, tipo, o nome da rebelião, o local que ela ocorreu e a data embaralhado para que vocês possam, então, organizar isso daí. Entendeu? Saber que a cabanada, ela aconteceu em 1832 até 1835. Entendeu? Aí depois a gente vê se isso dá certo. Beleza? Então vamos lá? Tá bom, professor. Aqui, cabanada, né? É uma rebelião que aconteceu entre 1832 e 1835. Portanto, período esse que Dom Pedro I já não estava aqui no Brasil. Ele estava lá em Portugal, né? E foi uma rebelião, olha assim, logo após a abdicação dele, né? E ocorreu então nesse período regencial, né? E o problema era as dificuldades financeiras do novo regime, que é o regime aqui da independência do Brasil. Entendeu? Então, ou seja, o comércio exterior estava parado. Nós estávamos enfrentando queda no preço do algodão que a gente vendia e no preço da cana-de-açúcar que a gente vendia. Né? Então, outro probleminha é que, lembra da indenização que o Brasil teve que pagar para Portugal de 2 milhões de libras esterlinas? O Brasil teve que pagar essa indenização. E para pagar essa indenização, o Brasil teve que pegar o dinheiro emprestado com a Inglaterra. Né? Então, ou seja, o Brasil deixou de ser dominado por Portugal e acabou, viu, Maria Eduarda, continuando sendo dominado pela Inglaterra, que o Brasil devia para a Inglaterra. E aí acabava que já estava difícil o comércio internacional. E com a Inglaterra metendo o bedelho o tempo todo, né, se atrevendo aí a atravessar os negócios, né? Então fez com que o povo, algumas pessoas, se revoltassem nesse contexto aqui, certo? Esse povo aqui é o povo do Pernambuco, né? Principalmente, mais uma vez, né? Cabanada, então tinha envolvido o pessoal lá do Pernambuco contra essa situação econômica que estava vivendo ali. Beleza? Algum comentário, alguma questão? Eu acho Não. que quem tiver com a mão levantada já pode falar agora, se é para falar. Certo. Então, agora vamos para a segunda rebelião. Então, é rapidinho mesmo, né? Só para a gente citar. O que você tem que lembrar aí, ô Gemima? Olha, Cabanada é o nome. Local, Pernambuco. A data, 1832, 1835. Uma coisa a mais. Ela era uma revolta meio que direta contra o Dom Pedro. E aí ela não tinha mais sentido. Primeiro, o Dom Pedro nem morava mais no Brasil, e outra, em 1834 ele morreu. Então, ou seja, é uma Mas ela rebelião... influenciou muito para o golpe da República, né, professor? Não, aí, no caso, não só ela, né, o Gustavo. Toda e qualquer rebelião aqui já foi, então, a mostra para o povo, né, a mostra do povo que estava insatisfeito com a monarquia, né? Mas olha aí, Depois de 1835, Dom Pedro sair, quem que veio pro poder? não, é o filho dele, Dom Pedro II, né? Mas Aí nós depois tivemos eles foram, mas aí antes de Dom depois foram Pedro II, exilados, né, professor? quem? Dom Pedro II, aí a família dele, depois do golpe da República, eles foram exilados para Paris. Ah, tá, lá na República já, né? Mas eu acho que a pergunta que o Gabriel fez aí foi agora acho que foi o Gabriel mesmo. Agora depois do Dom Pedro I, né? Então nós tivemos três regências, 3 grupos que governou aí, né? Regência Una, Regência Trina.
Aí nós vamos ter na próxima aula específico sobre elas, a data delas, as pessoas, etc. Entendeu? Nós vamos falar mais por alto só aqui agora, nesse contexto, essas revoltas. Mas então teve, por 9 anos, o Brasil foi governado por pessoas de confiança, políticos, né, da família real, que governou durante esse tempo até o Dom Pedro II dar o golpe, né, como o Gustavo já falou no estado, dar o golpe da maioridade, com 14 anos se torna o nosso rei. E depois, na próxima aula, tem algumas coisinhas para mostrar para vocês, né? Como, por exemplo, as fotos do Dom Pedro I e as fotos do Dom Pedro II. Você vai verificar uma coisa, já vai pensando até lá. O filho é mais velho que o pai, entendeu? Você tem fotos do Dom Pedro I, você não tem foto do Dom Pedro I velho. Por quê? Ele não morreu velho, você acabou de pesquisar, e ele morreu com 30 e poucos anos, né? E do Dom Pedro II, ele morreu velho, mas ele se governou a maior parte do tempo jovem, muito jovem. E você já vê só fotos dele muito velho, entendeu? É uma coisa assim que fizeram na história justamente para criar essa ideia de maioridade para ele, essa ideia de maturidade para ele poder governar o Brasil. Gente, a outra... Professor Caio, Pois não. só para eu ver se eu consegui absorver mesmo com data, porque eu tenho muita dificuldade. Em 1831, o Pedrito saiu do Brasil, certo? Reivindicou o trono. Em 1832 foi a cabanada, né, em Pernambuco, Sim. certo? Sim. E essas as mais importantes, né, professor, as datas? Esse contexto aqui, perto antes de 1840. Porque em 1840 começa o segundo reinado, que é o Dom Pedro II, né, o governo dele. Dom Pedro Alcântara. Olha só, 1832 também, né, um período um pouco mais curto aí, nós temos a Federação dos Guanais, revolta nativista, ou seja, do povo nativo no Brasil, que nasceu aqui no Brasil, e ela ocorreu lá na Bahia, certo? Na verdade, ou seja, é uma revolta que foi marcada nessa data, mas na verdade a briga deles é bem antiga, entendeu? Lá no contexto da independência, eles queriam que, na verdade, tivesse independência, mas que tivesse logo uma proclamação da República, uma vez que eles são herdeiros daquele movimento bem anterior a esse aí, né, há uns 30 anos antes, da Conjuração Baiana. Se vocês lembram, a Conjuração Baiana ela queria que o Brasil fosse independente de Portugal e se tornasse logo uma república, né? Então, você tem aí essa nova revolução aqui, em 1832, que resgata os ideais da Conjuração Baiana, mas com ideias republicanas. Beleza? Só isso. Só isso, né? Só para ver. Então, o que nós estamos falando professor, aqui? Federação Guaranais, separar a Bahia do resto do Brasil e se tornar uma república. Sim. eu não tinha entendido muito bem essa parte. Foi a própria Bahia que estava querendo isso, né? Sim. Agora que eu... Já aconteceu outra vez, né, professor, também na Rio Grande do Sul, na época da ditadura. Não, e lá eles até conseguiram mesmo, né? Não, como é que é? O Rio Grande do Sul conseguiu, sim, O quê? se tornar uma parte da república, uma república. Ah, sim, nesse período regencial aqui. Uhum. É que você falou ditadura, aí você foi no outro tempo, né? Mas foi. Uhum. Ocorreu. Nós vamos ver agora do Farroupilhas, ó. Bom, depois, no próximo slide. Então, gravou aí, Federação Guaranais. Aí essa coisa também, viu, o Luiz Paulo, e que o Gustavo acabou de falar pra gente aí. Então, são vários estados brasileiros querendo ser país. Entendeu? Vários estados fazendo revolta para que eles O Brasil se tornassem é muito um grande, país. né? Não, grande Sim, é demais. isso que eu ia falar, professor, porque tem estados aqui que são equivalentes a um país em outras partes do mundo. Sim, ou muito maior, né? Ou muito maior. Igual a Amazônia. A Amazônia é muito maior que a França. O Goiás é maior que a França. Bom, não sei se é maior não, que é bem grande de lá, né? Professor Mas Caio. quase desse tamanho. Sim. Tipo assim, no caso, a Bahia só queria, mas não conseguiu, né, se tornar um país. Aí essa pergunta, Luiz Paulo, é isso que você vê, né? Na nossa história, nós temos uma União Federal, ao nome, né? União Federal, porque todos os estados estão unificados num único corpo, que é o Brasil. Não tem essa separação. Mas eu estava pensando sobre isso, né? Eu estou vendo que já está quase no horário da gente parar, né? Mas até lembrando, pensando nessa questão.
que acontece? Lembra no ano passado, quando o governador decretou que fechasse o comércio no estado de Goiás? E lembra qual foi a postura do nosso prefeito? Ele Sim, concordou com o governador? Eu lembro. Não concordou. Então, o nosso prefeito disse, aqui em Porá, nós não vamos fechar o comércio, que o povo precisa trabalhar, precisa comer, nós estamos fechados com o presidente Bolsonaro, etc. Né? Aí o que o governador respondeu? Respondeu, vai fechar o comércio, senão eu vou colocar minha polícia militar na rua e vai prender todo mundo. O que o nosso prefeito respondeu? Então vai ter que prender o prefeito também, porque o prefeito e 2.000 lojistas que tem em Porá. Então, a gente viu essa treta durante uma semana, mais ou menos, até que o governador mandou um secretário dele, um político também, né, que é amigo do nosso prefeito aqui em Porá, e no dia de domingo, à tarde, esse sujeito foi na casa do prefeito e falou, olha, vamos atender, porque é importante, o coronavírus, não vamos fazer atrito e tal. Aí o prefeito fez o decreto aqui em Porá para concordar com o decreto do governador, certo? Mas veja bem, gente, por esse tempinho, eles ficaram de mal um do outro, o prefeito e o governador. Então poderia muito bem, quem sabe, nesse contexto que nós estamos estudando aqui, e pensa em Porá se separar de Goiás. Entendeu? O prefeito de Porá briga com o governador do estado e vão fazer um estado de Porá. Né? O estado de Porá separadinho aí. Aí, quem sabe, junta com a gente a Israelândia, junta com a gente a Diorama, Jalpaci, aí vamos ficar aqui o estado da capital do universo, né? O estado do oeste goiano aqui, a capital da mula, né? Do muladeiro. Então, enfim, é uma ideia, né? Que quem sabe. Professor, o estado ia ser em um formato de uma mula, o estado. Fazer um mapinha bonitinho e tal, né? Então, ou seja, isso resolveu, né? Depois, eu acho que nesse ano já o governador veio aqui, aí o prefeito foi lá, cumprimentou, fizeram as pazes. Então, tá tudo bem, estamos em paz, né? Tá tudo tranquilo aí. Mas são conflitos que podem ser gerados. Imagina se aqui tivesse uma guarda armada forte, um exército aqui em Porá, vamos brigar contra o governador. Vamos fazer aqui uma guerra e separar, né? Por exemplo, né? É esse ponto que eu acho que vocês poderiam fazer uma comparativa, né? E pensar nessas revoltas daquela época e, de fato, acontecia uma coisa ou outra nesse sentido. Beleza? Professor Caio. Sim, senhora. Mas se juntasse, vamos se dizer, todos, tipo, a polícia militar, a civil e etc., juntasse todos eles, não daria não, professor? Para quê? O Brasil ia tomar um pau. Quer dizer, o Iporá ia tomar um pau, literalmente. Não dá certo, não. Sabe por quê, Heloísa? A polícia militar que está em Iporá é do Estado. Entendeu? Ela é do governador. Ela está aqui justamente para organizar conforme o governador determina. Então, nós não temos uma guarda municipal. Entendeu? Goiânia tem guarda municipal. Só que os guardas municipais de Goiânia, eles andam a cavalo e tem um cacetete. Se Goiânia quiser se rebelar, eles não têm nem arma para lutar contra os exércitos e tudo mais. Né? Vixe, professor, vou ter que bolar outro plano aqui. Nós temos que parar de falar isso, porque isso nós estamos falando de besteira, nós estamos falando coisas que não vai acontecer, porque está tudo organizadinho, né? Está tudo dentro, os entes federados, tem um regime aí de colaboração e tal. É imaginação fértil, professor. Nós só estamos brincando mesmo, né? Só estamos brincando. Meninos, o nosso tempo aí já passou 4 minutos, né? Eu já coloquei no grupo aí do 8º ano o link da frequência. E aí depois a gente continua essa conversa, porque ainda tem muita história para a gente contar sobre esse assunto, certo? E vale ressaltar que, Vitor, não tem palavra-chave. Ah, tá. A Lana, acho que a Lana Gabriela está tirando aí da mão. Você ainda quer falar, Lana? Ou Lara, não sei, Lara Gabriela ou Lana Gabriela, não sei. Professor, quem quiser chamar, já pode sair? Já vamos parando por aqui. Então, tchau, professor. Sim? A chamada do senhor serve para o nome também? Serve para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Sim, eu estava olhando aqui, eu parei para pensar. Tchau, Caiozito. Tchau, Caíta. Então, tchau, Luiz. Tudo de bom. Tchau, Como diria o pai de